Salve, salve pessoal! Mais uma vez, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu aqui, Saidinho novamente, gravando mais um screencast aí pro pessoal. Dessa vez a gente vai gravar o nosso quarto vídeo da nossa série de Phone Gap com Seixa Touch, nosso demo de contato. Em breve a gente vai ter uma outra série sobre um outro demo aí, usando o Seixa Touch Phone Gap também. Bem, hoje a gente vai dar continuidade. Hoje em dia a gente tem a nossa lista de contatos aqui, exibindo os detalhes do contato, uma tela de mapas e um painel de informações, a gente navegando aqui pelas nossas listas. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai usar um cara chamado PhoneGap. PhoneGap basicamente, a grosso modo, é um encapsulador. Ele vai encapsular o nosso código HTML, CSS, JavaScript e permitir que a gente dê um deploy disso para e vire nosso código que já está de vir uma aplicação embarcada, seja para iOS, Android ou BlackBerry. Aqui a gente vai cobrir o iOS e o Android. Então ele tem aí também o Windows Phone, outras plataformas, são 7. Depois vocês dêem uma olhada nele. Ele é open source, apesar da Adobe ter comprado, ela manteve ele open source. Então é só vocês fazerem download e usarem à vontade. Depois de a gente fazer o download, a gente vai ter uma pasta mais ou menos assim. A gente vai fazer o load de iOS, é só instalar. Depois que instalá-lo, abriremos o Xcode, daremos um New Project e o nosso Xcode vai aparecer um PhoneGap Basis Application. Vamos criar um projeto, eu vou chamar de demo contato e vou salvar ele na pasta onde a gente criou o nosso código de Seixa Touch. Criar aqui dentro. Pronto, está lá o nosso código, nosso projeto criado. Deixa eu só, acho que eu esqueci de mudar para iPhone. Então tem aqui a estrutura do nosso projeto, a gente não precisa se preocupar muito com isso aqui. Primeira coisa que, se vocês virem aqui na página do PhoneGap, ele tem aqui um Get Started. Então, a primeira coisa que ele fala é criar o projeto que a gente fez, depois dá um run. Então a gente vai seguir, vai dar um run, ele vai dar um build e aparecer aqui no nosso simulador. Depois disso ele vai dar um erro, isso já é esperado. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito aqui, Show in Finder, ele vai abrir a pasta do nosso projeto aqui. A gente vai pegar essa pasta www e arrastar para cá, para dentro do Xcode. Deixa eu salvar o projeto. Ele vai perguntar o que a gente vai querer fazer. Eu vou falar que é simplesmente isso aqui. E pronto. A pasta www. Opa, tá errado. Agora sim. Deixa eu deletar esse cara aqui. Pronto, agora sim. Então a pasta www vai aparecer dentro do nosso projeto como uma referência aqui. Se agora a gente der um build, esse arquivo index, esse PhoneGap, o PhoneGap cria quando a gente der o run. Se agora a gente der um run, opa, deixa eu fazer o seguinte. Pera aí. Deixa eu ver se eu estou com algum outro projeto do Xcode aberto. Não, acho que agora está tudo ok. E pronto. Run. Aí agora ele diz que o PhoneGap está funcionando corretamente. Bom, o que a gente vai fazer agora? Isso aqui é até importante, que a gente vai precisar. Ele fala para olhar a lista do external host. Isso aqui é só para o iOS especificamente. Mas daqui a pouco a gente já vai ver isso. O que a gente vai fazer? Se a gente abrir novamente isso aqui, a gente tem essa pasta aqui que o PhoneGap criou para a gente, do nosso projeto, o Xcode criou, desculpa, e a pasta www. E nós vamos abrir aqui a pasta do nosso
projeto em si, que a gente já tinha antes. Nem precisava desse workspace aqui, mas enfim. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa pasta app, lib, inclusive o arquivo de projeto do NetBeans, resources, e vamos mover para dentro da pasta www. Então tem todos os arquivos aqui atualizados dentro da pasta www. Depois disso a gente vai vir nessa pasta, eu vou renomear esse index aqui para um index 2, só para eu não perdê-lo, e vou mover agora o nosso index para cá. Pronto. Depois disso eu posso fechar essa pasta, e agora a gente tem a estrutura que a gente já tinha antes, só que agora dentro da pasta www. Não mudei nenhuma estrutura aqui, só movi. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse arquivo index, esse index que o index 2, desculpa, que o PhoneGap criou, copiar essa linha aqui, que é a linha que a gente inclui o arquivo do PhoneGap, iremos no nosso index que a gente já tinha, que a gente havia criado, e vamos aqui, antes de tudo, incluir o arquivo do PhoneGap. Deixa eu só deixar esse comentário aqui. Pronto. Depois disso, a gente já está pronto para rodar o nosso projeto. A gente vai rodar, vão acontecer alguns errinhos aqui. A princípio, a priori, sem grandes detalhes, a nossa aplicação já está funcionando dentro do simulador. Vamos esperar dar o build aqui. Essa aplicação vai rodar. E pronto, está aqui a nossa lista de contatos. Que já estava com errinho, como eu falei que já sabia que ia acontecer. Nosso painel de informações. O nosso mapa de contatos também está com erro que a gente já vai consertar. Mas, sem grandes esforços, nossa aplicação já está funcionando no simulador corretamente. Então, o que a gente vai fazer para acertar isso aqui? Primeira coisa, a gente vai abrir aqui dentro da Xcode. Eu vou voltar a programar no NetBeans. Deixa eu fechar esse projeto aqui, que a gente mudou o projeto de lugar. Vou abrir o projeto. Pronto. Fica mais fácil para programar dentro do NetBeans. Deixa eu só ver se a fonte do meu NetBeans está grande o suficiente para todos visualizarem. Tá ok. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, só voltar para o Xcode. Aqui dentro tem um cara chamado PhoneGap.plist. Dentro desse cara existe um cara chamado External Hosts. A gente precisa adicionar alguns arquivos externos para o PhoneGap poder carregar a API do Google Maps. Como a gente faz isso? Só lembrar quais são os links aqui. Vamos lá. Bom, a gente vai vir aqui, vai clicar em adicionar. Alguns links são necessários. Então o que a gente vai botar? static.com. Outro é o googleapis.com. O outro é maps.google.com. E que eu lembre só. Vamos salvar isso aqui, deixa eu dar um build agora e ver se o nosso Google Maps está funcionando. Parece que está carregando.
Deixa eu ver. Pronto. Então agora o nosso Google Maps, se minha rede permitir, pronto, carregou. Tá um pouquinho lento só que eu estou fazendo upload e download dos vídeos aqui para testar. Mas está lá, nosso Google Maps já está funcionando. Agora a gente precisa consertar isso aqui. Como é que a gente faz isso? Bom, agora a gente vai ler os contatos, já que a gente está no simulador, do device direto. Eu tenho aqui um contato cadastrado, que sou eu mesmo. Os telefones e e-mails aqui, o endereço fictício que eu coloquei aqui, o endereço do Rio de Janeiro. E pronto. Então a gente quer ler esse contato aqui dentro da nossa aplicação. Como é que a gente faz isso? A gente vai lá na API do PhoneGap. Isso aqui agora, se a gente quiser, a gente pode mudar para termo contato /www. Opa. Pronto, vai continuar funcionando aqui o nosso demo por enquanto. Então aqui é a API do PhoneGap, tem vários plugins, vários caras que ele provê, que a gente pode usar, arquivos, contatos, etc. Local Storage, SQLite e assim por diante. GPS, enfim. Hoje a gente vai usar só contatos. E aí deixe ele abrir aqui. E aí o PhoneGap tem um cara chamado contacts.find, que procura os contatos e retorna esses contatos para a gente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o nosso NetBeans. Vamos aqui dentro da nossa pasta app, dentro de proxy, criar um proxy chamado contato. Aqui a gente vai criar, para a gente criar um proxy, lembrando que o proxy é o cara responsável por retornar, ler os nossos dados, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer xt.data.proxyManager, que é o cara que gerencia os nossos proxies. Pronto, register type. Vamos registrar um novo proxy. Vou chamar esse proxy de contato storage. Ok? E aqui a gente vai usar xt.extend, xt.data.proxy e pronto. Aqui dentro, como a gente está estendendo de proxy, esse cara tem 4 métodos. São eles: read, todos eles têm a mesma assinatura: operation, callback e scope. Eu vou só replicar esse código aqui. Então, update, destroy e create. Alguma coisa errada. Pronto. Então, vamos lá. Por enquanto, a gente só vai fazer o read. Ok? Então, vamos mudar o nosso método de leitura. Bom, isso aqui é um pouco receita de bolo, mas eu vou explicar mais ou menos como é que a gente faz. Eu vou criar aqui uma variável para reter o meu escopo de execução desse momento, porque eu vou precisar dele no futuro. Depois disso a gente vai fazer o seguinte, vai usar a API do PhoneGap, navigator.contacts.find. E aí esse navigator.contacts.find tem várias coisas. O primeiro parâmetro é, aí vamos pegar isso aqui,
Primeiro parâmetro é os campos que a gente quer ler. Esses campos estão lá na API do PhoneGap. Então eu vou ler o ID, o name, e-mails, phone numbers e endereço. Depois disso, a gente tem uma função de callback, que é a função que retorna os contatos lidos. Então, depois disso, a gente tem ainda a função de erro. E ainda umas opções de customizações. Então eu vou dizer que múltiplo true. Isso aqui está lá na API do PhoneGap. Okay? Cara, aqui é só para me retornar vários. Bom, depois disso a gente precisa efetivamente ler esses contatos. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um array. Vamos ver o porquê disso daqui a pouco. A gente vai fazer o seguinte: um for var i igual a 0 e menor do que esse cara aqui, que são os contatos retornados pelo PhoneGap, ponto length e mais. Então aqui a gente vai varrer cada contato retornado. Então a gente vai fazer o seguinte: var device contato recebe esse cara aqui na posição i. Então pegamos um contato e agora a gente vai criar um contato específico. Var contato recebe new this proxy, por isso que eu criei essa variável em cima, ponto model. Então é o model a qual esse proxy está sendo usado. A gente vai mudar lá no nosso model, mas é o nosso model contato. E aí nós vamos criar um novo model. Como a gente faz isso? ID é um campo do nosso model. Vai receber o nosso contato lido do device, ponto .id. Depois, nome do nosso model. Recebe device context, ponto name, ponto given name. Opa. Esse cara é o PhoneGap nos retornando o primeiro nome do nosso contato. Depois, sobrenome vai ser name, ponto, family name. E-mail é retornado um array. Só para não ficar tudo isso aqui, tá aqui na API todos os campos que a gente consegue pegar. Então e-mail, por exemplo, é um array. Então a gente vai pegar, que é name, e-mails, na posição 0, ponto value. Então, eu vou pegar só o primeiro e-mail, telefone, também é um array, 0, ponto value, e endereço, são os address, na posição 0, ponto values, se eu não me engano. Acho que esse cara aqui é diferente, mas eu de cabeça agora não lembro. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso contatos aqui, o nosso array, vai dar um push desse contato que a gente criou. Então vamos para cada... O que a gente está fazendo? A gente está lendo todos os contatos do device. Para cada contato do device, a gente está
criando os nossos contatos dentro do SenchaTouch, a partir do nosso modelo, salvando isso no array. No final do for, a gente vai ter um array de contatos do SenchaTouch, do nosso modelo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o operation.resultSet. Vamos usar um new xt.data.resultSet. Esse cara tem alguns campos. Records, que são os nossos registros, que é o nosso array contatos. Total, que vai ser contatos.length. E loaded, a gente vai dizer que é tudo. Depois disso, a gente precisa dizer que essa operação foi executada com sucesso e foi completada. Como a gente faz isso? A gente faz operation.set successful e operation.set completed. Depois disso, a gente precisa liberar o nosso callback. Type of callback call a function callback.call scope this proxy operation. Pronto. Então, nosso proxy está pronto. Sem muito segredo, tirando algumas receitas de bolo, tipo essas aqui. E a gente fez foi usar o PhoneGap para ler os contatos e retornar um array de contatos do nosso modelo. Bom, depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso model e vai colocar um cara proxy contato storage, que foi o proxy que a gente acabou de criar. Isso significa que quando a gente dá this.proxy.model, é esse model aqui que a gente está criando. Isso significa que a gente tem que adicionar id, que não tinha, e só. Bom, depois disso, o nosso store é o mesmo, mas a gente vai tirar tudo isso aqui, que agora o proxy é aquele. E na nossa listagem, a gente vai dar um load no store quando esse cara foi iniciado. Então, deixa eu ver. Vamos lá. Init component function. Então, eu vou pegar este cara aqui. Ponto superclass. Ponto init component. Ponto apply. These arguments. E aí depois disso a gente vai fazer this.store.load. Então, vamos carregar aqui o nosso store, ao invés de ser autoload. Outra coisa que a gente vai fazer é botar... Não, daqui a pouco a gente faz isso. Deixa eu ver. Acho que só. Agora a gente precisa aqui no nosso index adicionar esses caras. Então, temos o nosso model store e agora a gente vai ter o proxy. Contato. E acho que só. Aqui já deve estar funcionando, eu espero. Então, vamos vir aqui agora no nosso Xcode e dar um run.
rodou finalmente. Eu chuto que não vai funcionar. Nunca funciona de primeira, mas vamos torcer aqui. Algo deu errado. Ele até leu o nosso contato está sendo lido aqui, ó. Mas this.records undefined, então vamos dar uma olhada no código. Realmente aqui é records e não record. Espero que só tenha esse erro. Então vamos dar um novo build. Vamos lá. E pronto. Leu o nosso contato aqui, que era o único que eu tinha na minha lista de contatos. Se a gente clicar, está aparecendo todas as informações de contato, menos o endereço, que é o que eu não lembrava como é que era para pegar. Mas, a princípio, tudo funcionando já no PhoneGap. Nosso Google Maps, deixa eu ver, esperar ele carregar aqui. Pronto, também funcionando. Nosso painel de info, também funcionando. Tudo como antes, só que agora a gente está lendo os contatos do celular. Vou mostrando mais uma vez, só tem esse cara, então meu telefone, o primeiro que a gente pegou, 222, e-mail, e esse endereço aqui, que é o único que não está aparecendo lá, mas está aqui, telefone 222, e-mail, tudo certinho. Beleza? Então agora a gente já tem uma aplicação que bem simples, mas teoricamente a gente já poderia publicar isso aqui lá na Apple Store. Beleza? A gente tem que acertar alguns detalhes como fontes, o endereço aqui e finalmente botar os nossos contatos aqui dentro do nosso mapa. Mas isso fica para o próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço aí e até a próxima.